Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que seja uma quinta-feira abençoada pelo Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, estar deixando aqui o convite. Amanhã, sexta-feira, teremos aqui a nossa primeira vigília, o primeiro clamor da meia-noite, Nós denominamos clamor da meia-noite, iniciando às 22h30, com o término à meia-noite e 15. Será um momento de clamor e eu quero clamar pela sua vida. Então, está aí o convite. Nós não teremos o culto de libertação às 19h30, porque teremos às 22 horas o clamor da meia-noite. Amém? Eu quero, neste dia de hoje, deixar uma palavra de reflexão ao seu coração, que se encontra em Romanos, capítulo 5, no verso 20, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós estamos vivendo esses dias aqui no mês de fevereiro, falando sobre a graça de Deus. E Romano fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a cada vez que nós nos tornamos para Deus, mais essa graça vai nos alcançando, nos purificando, nos justificando. Também em 2 Coríntios 9:8 diz que Deus é poderoso para fazer que lhe sejamos abundante toda a graça, a fim de que vocês, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundante em toda boa obra. Então Deus fornece a graça abundante para todos nós, aqueles que buscamos a servir. Então, neste momento, eu estou falando com você. Você precisa entender que a graça de Deus, ela é superabundante, ela é com fartura. Mas para você viver essa graça, para você experimentar essa graça, é necessário que você, a cada dia, abandone os maus hábitos, os maus costumes, os pecados cotidianos, pecados que às vezes nós julgamos que não tem nenhum problema e que às vezes nos aprisione. Muitas pessoas pensam, o pecado da prostituição, da bebida, do alcoolismo, do vício, às vezes são coisas pequenas, forma de falar, forma de se vestir, forma de se comportar, também traz esse desconforto para nós que somos cristãos. E a graça de Deus, ela vem para nos transformar, nos santificar, nos tirar deste lugar. E eu quero dizer para você que talvez tenha achado que você não merece essa graça. Você merece sim, porque Deus te amou de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela está ligada a esta graça. Você precisa entender que a graça de Deus, ela vai superar todo o pecado, tudo aquilo que você viveu no passado, tudo aquilo que você está vivendo neste momento, é pela graça de Deus. E nós temos inúmeras referências bíblicas. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é o dom de Deus que nós nos encontramos essa graça, e essa graça nos traz uma salvação diante de tudo aquilo que nós não merecíamos. Então Deus tem para você, olha, 1 Pedro 5:10 diz, Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a vossa eterna glória, Ele mesmo os aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha só, tudo por o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça que superabundou. Se você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, aonde eu dei essas referências, você vai encontrar que tudo isso está à minha disposição. O que nós precisamos é entender que Deus, Ele quer derramar sobre nós a graça, a salvação, a transformação. E eu quero deixar esta mensagem para você neste dia de hoje, que precisa viver este amor, que precisa desta graça, essa graça que ela é de graça, é só você buscar, é só você se tornar para Deus. Como ele disse, eu sempre digo, às vezes nos meus vídeos, que quando nós nos entregamos para Cristo, Cristo também se volta para nós. Ele diz: tornai-vos para mim, que eu vos tornarei para vós outros. Quando ele se torna em graça, em amor e em superabundância sobre a nossa vida. Então pense nisso, se volte para o Senhor. Amanhã, depois de amanhã, qualquer dia que você quiser, é só você se voltar para o Senhor. E Deus quer fazer de você
uma pessoa mais feliz, uma pessoa transformada, mais cheio da graça e do amor dele e também desfrutando de uma salvação que ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia no nome do Senhor Jesus.